Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Leitura do livro Suma Demoníaca, do Padre José Antônio Fortea. Questão 79. É permitido insultar os demônios? Na Sagrada Escritura podemos encontrar 3 versículos que estão indubitavelmente relacionados e se colocam um junto ao outro. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué não é porventura um tição escapado ao incêndio? O livro de Zacarias 3:2. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Judite 1:9. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, embora os anjos superiores em força e poder não pronunciem contra elas aos olhos do Senhor o julgamento injurioso. Segunda carta de São Pedro 2, dos versículos 10 ao 11. Os textos, tanto de São Pedro como da Epístola de São Judas Tadeu, são provas de que naquela época existiu algum tipo de culto pagão que, entre as coisas que praticavam em seus ritos, também insultava entidades espirituais malignas. Trata-se de daimones, gênios, ou quiçá, mais provavelmente, de determinados eones, figuras espirituais que apareceram nas doutrinas gnósticas. Os textos deixam claro que só insultavam as entidades malignas. No entanto, ambos apóstolos censuram tal prática, pois dirão que nem os anjos insultam os demônios, pois estes, ainda que se tenham rebelado, seguem com uma natureza gloriosa, muito superior à natureza do cosmo material. E por isso os anjos não os insultam. Não querem insultar seres que, por sua natureza, representam o ápice da criação de Deus. Estes versículos interessantíssimos nos mostram que é suficiente para atormentar os demônios, apesar que os anjos peçam a Deus que lhes contenha ou lhes repreenda. Pois inclusive os demônios, seres rebeldes, não podem insistir ao poder divino quando esse refreia os poderes de sua natureza. A repreensão de Deus deve ser algo terrível, já que é com ela que os anjos ameaçam os demônios. Os anjos estão diante da presença do Altíssimo, e a santidade dele é tamanha que não querem manchar sua boca proferindo sentenças ofensivas para nada nem ninguém. Por isso, nesses 2 casos, os apóstolos se limitam a lhes comunicar que vão pedir a Deus que os contenha ou repreenda. Os anjos não insultam, só desejam amar e abençoar. Por isso a lição desse versículo é clara: ninguém deve insultar os demônios. Ninguém deve insultar ninguém, nem mesmo os demônios. Nos exorcismos, eles são chamados de serpente, dragão, besta imunda, etc. Mas tais termos não são insultos, pois apenas lhes dizem o que são, ainda que isso os atormente. Deve-se dizer-lhes a verdade para que não resistam mais ao sofrimento que lhes produz ouvir a verdade e saiam. Por isso lhes é dito sem ódio, com autoridade e poder, mas sem ódio. O ódio não serviria para nada. O ódio não procede de Deus. E antes de encerrarmos, eu já disse anteriormente outras vezes, mas nos últimos cursos de exorcismo,
A associação fala, claro, que não se deve fazer orações imprecatórias, no sentido de dirigir-se diretamente ao demônio. Existe o exorcismo do Papa Leão X, se eu não me engano. Nesse exorcismo há essa imprecação. A pessoa que reza fala diretamente com o demônio. E lá eles falam que não se deve fazer, pois quando eu dirijo um diálogo com alguém, esse alguém tem o direito de me responder. Então, por mais que eu tenha boa intenção, eu falo diretamente com o demônio em oração, ele tem o direito de me responder. Se não tem a graça de Deus ali impedindo, ele pode sim nos fazer algo. Que nós sempre nos dirijamos a Deus. Rezemos a Ele para que Deus liberte, para que Deus afaste. Nós nunca rezemos diretamente nos dirigindo com ódio, com acusação, com imposição ao demônio. O único que deve fazer isso é o sacerdote devidamente nomeado pelo bispo como exorcista. Aí ele deve seguir o ritual e fazer as orações de imprecação, expulsando e se dirigindo diretamente ao demônio. Em outros casos não se deve fazer. Deus abençoe.